a apresentação dos membros da comissão especial, o presidente, o vereador Cristiano, o relator Rafa e secretária Marina, que estão aí conduzindo aí esse grande projeto. Passar a palavra agora para o presidente da Câmara, Lula de Geraldo Pedro. Bom dia a todos que se encontram aqui presentes. Quero aqui cumprimentar essa mesa, cumprimentar a secretária Maristela, está aqui representando o executivo. Quero cumprimentar os excelentíssimos vereadores que se encontram aqui presentes. Hoje é um momento histórico para nós malhadenses. Queria ver aqui hoje esse auditório lotado e também agradecer a presença de vocês que tiraram tempo para estar aqui participando dessa audiência pública, onde a gente priorizou o nosso mandato de presidente dessa casa para estar formulando essa lei orgânica do nosso município, onde tem 35 anos que foi reformulada a lei orgânica do nosso município. O último ano foi em 1990. Então, para nós malhadenses, é um feito histórico para a nossa cidade, onde tenho orgulho hoje de estar ali como presidente e também estar fazendo essa reformulação da nossa lei orgânica. Agradecer aqui o advogado doutor Matheus e doutor Felipe, que vem dedicado aí a fazer essa reformulação da nossa lei orgânica, que nosso município vai ganhar muito, muito e muito com isso. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de deixar esse legado para o nosso município. E desde já agradeço a cada um de vocês que se encontra presente aqui e meu muito obrigado. Passar a palavra aqui para o presidente da comissão Cristiano e, na sequência, os demais falarão. Bom dia a todos. Queria estar cumprimentando aqui a mesa, cumprimentar o presidente dessa casa, em nome do presidente, cumprimentar todos os vereadores, vereadora Marina, cumprimentar também a secretária Maristela, que está aqui representando o prefeito, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, cumprimentar o Matheus, o advogado, que veio para nos ajudar e para também fazer essa reforma nessa lei no regimento e na lei orgânica do município. Também Felipe, advogado que está aí sempre nos ajudando, que veio fazer reformar essa lei aqui no nosso município de Malhada. Queria cumprimentar também o secretário de saúde, em nome do secretário, cumprimentar todos aqui presentes. E também não poderia também de cumprimentar o presidente do PT, Roberto de Fecunde. Queria dizer, Felipe e Matheus, que essa lei orgânica e o regimento desse município precisava sim dessa reforma, porque já tem 35 anos que não mexe nesse regimento nesse regimento e também na lei orgânica do município. Então, é de grande importância e queria pedir também, eu queria que aqui tivesse cheia essa casa, o público tivesse bem maior, porque é de grande importância para o nosso município de Malhada, essa lei orgânica. E pode ter certeza, Felipe e Matheus, que a gente só tem a agradecer o presidente, né, que teve essa iniciativa de estar correndo atrás para estar fazendo essa reforma. Então, só agradecer, presidente, muito obrigado, e agradecer o povo do município de Malhada e que todos tenham um bom dia. Passo a palavra agora para o relator Rafa.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Lula. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimentar a secretária de Educação, representando o Executivo, secretária Maristela, cumprimentar o secretário de Saúde, Ricardo, cumprimentar o presidente do Partido dos Trabalhadores, Roberto. Em seu nome, eu cumprimento todos os amigos e amigas que fazem presente, cumprimentar o doutor Matheus, doutor Felipe, e iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus, né, por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, um momento muito importante para a história de Malhada, como já foi falado aqui pelo presidente e pelo vereador Cristiano. Há 35 anos não se faz, né, a mudança no regimento, nem na lei orgânica do município, a reformulação, né, as alterações necessárias para a melhoria, né, do nosso município, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, é um momento muito importante. Então, presidente, quero lhe parabenizar, viu, por essa atitude, por, na verdade, priorizar essa mudança na lei orgânica e no regimento interno do nosso município. Então, assim, e não poderia deixar também de agradecer, né, doutor Matheus e doutor Felipe, que há 3 meses já vemos aí, né, várias reuniões acontecendo na Câmara para junto fazer essas alterações, tá? O meu muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado, vereador Rafa. Passo agora para a secretária, a vereadora Marina. Boa sorte. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estarmos reunidos aqui hoje para esse evento, essa audiência pública, que é um fato histórico. Eu, Marina, antes de me estender os cumprimentos, eu quero dizer que eu me sinto realizada como vereadora dentro da Casa Legislativa do município de Malhada, porque tem mais de 8 anos que eu venho caminhando desde o meu segundo mandato para que isso viesse a acontecer dentro do município. Quero cumprimentar o presidente da casa e, ao mesmo tempo, agradecer a ele por entender o quanto é importante esse evento, não só o evento, esse trabalho que está sendo realizado junto à Casa Legislativa do município. Cumprimentar demais colegas vereadores, cumprimentar a secretária de Educação, Miriam Maristela, secretário de Saúde, Ricardo, demais públicos presentes, senhoras, senhores, e, principalmente, doutor Matheus, doutor Felipe, que juntos vêm aí caminhando com a gente durante esses 3 anos na reformulação, na reestruturação, não só da lei orgânica do município, mas também no regimento interno e no Código de Decoro. São leis fundamentais, leis essas que vêm reger todo o município de Malhada. A lei orgânica é a cartilha fundamental para que as coisas venham a acontecer dentro do nosso município. Ela foi criada no ano de 1990 e daí foi reestruturada em 2008. Então, de criação, ela tem 35 anos, está fazendo agora 35 anos de criação, com uma breve reestruturação no ano de 2008, mas mesmo assim, de 2008 até o momento a qual nós estamos aqui no ano de 2024, nada aí, nós já temos uma caminhada boa, a qual essa lei deixa muita brecha, ela deixa muitas janelas, muitas portas, de forma que a nossa lei majoritária, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, deixa até de vir reagir, porque muitas coisas têm ações e funções que têm que acontecer dentro do nosso município e que muitas vezes é desviada do foco central por causa de brechas, por causa de más interpretações, a qual a nossa lei orgânica do município, infelizmente, deixa a desejar. Então, seria interessante que esse plenário estivesse aqui lotado. Eu digo isso porque a população de Malhada não entende e não compreende a importância do que está acontecendo aqui hoje nesse auditório dessa Secretaria de Educação. A importância do qual
é a reestruturação desta lei para o nosso município. Aqui nós estamos buscando não só os deveres, mas principalmente os direitos a qual vão comprometer na realização de ações para o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para a população. E isso é que a população de Malhada tem que entender, que para todo um trabalho que venha a começar dentro do município, simplesmente começa a partir desta lei, dentro do município de Malhada. Essa é a nossa lei maior, fora a questão da Constituição Federal. Muito obrigada a todos por estar aqui. Muito obrigado, vereadora Marina. Passo a palavra agora para a representante do Executivo, a professora Maristela. Bom dia a todos e a todas. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores de Malhada, eu estendo os cumprimentos aos demais vereadores, ao público presente. Gostaria de dizer da satisfação de estar sendo testemunha ocular desse momento ímpar de reformulação da lei orgânica e do regimento interno desta casa. Gostaria também de parabenizar pela iniciativa, porque nós sabemos, né? 35 anos de lei promulgada, em 2008 reformulada, e somente agora. E muita coisa na legislação brasileira alterou-se ao longo desse tempo. E certamente essa iniciativa vai alinhar a lei orgânica de Malhada às leis maiores. E assim estaremos dentro de uma organização legal, caminhando em consonância com o que já existe e já se evidencia em fatos por vários outros municípios. E nós aqui estávamos um tanto quanto atrasados em virtude de não ter havido essa reformulação. Então, eu parabenizo a iniciativa do presidente, dos demais vereadores, dos advogados que certamente se empenharam e debruçaram ali por muito tempo para buscar esse alinhamento necessário. Então, nós desejamos a todos que esse dia, tão importante para o município de Malhada, possa transcorrer da maneira mais tranquila possível e que todos nós que aqui estamos possamos nos envolver nessa discussão para entender, porque muitas vezes nós, enquanto cidadãos, não buscamos entender quais são os nossos direitos. E num momento tão importante quanto esse, como vários vereadores aqui já ressaltaram, como seria importante que uma parcela maior da população aqui estivessem, porque muitas vezes há cobranças, e muitas delas infundadas, por não se conhecer qual a base legal para tal questionamento ou para tal cobrança. E quando o cidadão ele se apropria daquilo que é legal, se apropria de conhecer o que dá respaldo às suas cobranças, o município caminha bem, porque as instituições elas se sentem cobradas, vigiadas, porque tem um povo atento, um povo que conhece os seus direitos e deveres e está na condição legal de cobrar aquilo que é direito e dever, não é? Então, é muito satisfatório estar aqui nesse momento, como nós já dissemos, e desejo que esse dia seja um dia extremamente produtivo a todos quantos se encontram aqui nesse recinto, e muito obrigada. Muito obrigado, Maristela. Muito obrigado. O vereador que quiser usar a palavra aí, fica à vontade. Todos vão falar? Cido, Del, pastor? Essa palavra para o vereador Wellington. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui presente. Agradecer também a iniciativa fundamental da reformulação dessa lei orgânica através do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa de Malhada, Lula Geraldo Pedro, e também com a participação de todos nós, vereadores. Cumprimento aqui também
o público presente, sociedade civil, secretários, que está aqui representando também, secretário Ricardo, secretário de Saúde, secretária Maristela, representando executivos, advogados aqui, doutor Felipe, doutor Matheus. Quero dizer para vocês que esta é a oportunidade que Malhada tem de colocar em transparência todas as ações que envolvem a população de Malhada. E essa lei, a mudança desse regimento, ela vai trazer a oportunidade do cidadão estar ciente de tudo o que ocorre na cidade de Malhada e nos seus adjacentes no município. E é importante nós, como munícipes e vereadores, autoridades dessa cidade, estarmos mostrando para o povo que o povo é fundamental na participação e na construção de uma cidade melhor. E por isso eu quero assim agradecer e a Deus, como legislador, não apenas estar aqui para propor ou para votar, mas também para estar aqui para ouvir, refletir e atender às necessidades do povo de Malhada. Eu quero agradecer a todos por esse momento e a Deus e peço que o povo esteja assim também contribuindo para que o nosso compromisso com o povo de Malhada continue firme. E parabéns mais uma vez à Câmara Municipal de Malhada por essa ação que há 35 anos estava atrasada, defasada, mas a partir de hoje nós estamos construindo um marco na história de Malhada. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesse momento eu quero convidar os vereadores para a gente desfazer a mesa, por gentileza. Vai cantar lá na. Do Matheus. Dando continuidade à nossa audiência pública, anteprojeto da nova lei orgânica. Quero apresentar aqui e convidar doutor Matheus Souza e doutor Felipe para fazerem a apresentação do anteprojeto. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Enio Pablo, nosso amigo Lula de Geraldo Pedro, na pessoa de quem eu estendo os cumprimentos a todos os edis dessa casa. Saúdo também as mulheres aqui presentes, na pessoa da vereadora Marina, que também compõe a comissão especial. Quero registrar também os meus cumprimentos à comissão especial, na pessoa do presidente Cristiano, o relator, o vereador Rafael, e a vereadora Marina como secretária. Estendo os meus cumprimentos também ao Executivo Municipal, aqui representado pela secretária de Educação, Maristela, o secretário de Saúde também está presente, né? Agradeço demais que nos honra aí com vossa presença. Registro também os cumprimentos a todos os cidadãos malhadenses por estar presente aqui nesse momento histórico. Foi falado bastante aqui pelos vereadores que Malhada hoje vive um momento histórico e eu não tenho dúvidas disso. Por isso eu louvo a Deus por poder fazer parte desse momento histórico. Eu acredito que após essa apresentação, quem está aqui presente e os munícipes que nos acompanham também das suas casas poderão compreender o porquê dessa importância, por que nós estamos falando que é um momento histórico, o porquê o presidente falou que é um legado que ele e toda a legislatura, composta pelos 11 vereadores, estarão deixando para essa terra. A lei orgânica do município de Malhada foi promulgada em 1990, teve uma pequena reformulação em 2008 e agora vai ser revogada completamente a lei orgânica anterior e elaborada uma nova lei orgânica. Então, de fato, é um momento histórico. Esse trabalho não começa hoje. Já tem 3 meses que nós estamos trabalhando na fase de textualização da anteproposta, construindo o que já está disponível para todos os senhores. Ao final dessa apresentação, eu irei comentar como que cada cidadão poderá ter acesso e como poderá contribuir conosco, como poderá participar. Fazer uma breve apresentação. Meu nome é Matheus Souza, eu sou advogado legislativo,
assessor e consultor jurídico de diversas câmaras no estado da Bahia, fui subprocurador-geral do município de Vitória da Conquista até 2023, sou mestre em Direito, professor assistente de Direito Processual Constitucional da Universidade Católica lá em Salvador, pós-graduado em Processo Civil, Direito Municipal, Licitações e Contratos e especialista nessa temática, reforma e atualização de lei orgânica, regimento interno e código de ética e decoro parlamentar. Sou membro da Comissão de Processo Legislativo da OAB, palestrante e instrutor em eventos e cursos voltados para vereadores e coautor do livro Direito Municipal e também sou membro julgador do Tribunal de Ética da OAB no triênio 2025 a 2027. Em resumo, a gente só trabalha com poder legislativo municipal, elaborando lei orgânica e regimento interno. Dr. Felipe Lima, que também compõe a nossa equipe, também especialista na área, pós-graduando em Direito Legislativo pelo IDP Brasília, e ele é membro da comissão especial como diretor de assunto legislativo também da OAB Bahia. Nossa equipe ainda é composta por doutor Iama Curvelo e doutora Simone Ribeiro, ambas também especialistas nessa temática. Eu costumo dizer que, eu, na verdade, não posso afirmar que nós somos o único escritório, mas é um dos poucos do estado da Bahia que trabalha exclusivamente com câmaras municipais elaborando esse tipo de trabalho. Aqui são alguns cursos que toda a equipe fez, que credencia a gente trabalhar com essa temática, que é algo muito diferente. É muito comum a gente ver advogado criminalista, previdenciarista, civilista, né, que trabalha com direito de família. Agora, essa área chamada direito legislativo, técnica legislativa, não é muito comum. Então, quero apresentar para os senhores alguns cursos que nós fizemos que nos credenciam trabalhar com isso. Parlamento Jovem Brasileiro e Técnica Legislativa, que é a elaboração das leis, como fazer leis, ambos pela Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo Municipal no Brasil, Processo Legislativo Federal, Ouvidoria em Câmara de Vereadores e Processo Legislativo Regimental, que é de regimento interno, todos os 4 pelo Senado Federal, Poder Legislativo e o Controle da Gestão Pública pelo TCM, e esse último aí, eu quero citar ele, que é o Redação Forense, né, Elementos da Gramática, foi um curso que nós fizemos em 2014, só para demonstrar para os senhores que até mesmo algumas palavras que constam hoje no texto da lei orgânica já não se escreve mais dessa forma. Não sei se algumas professoras já teve a oportunidade de ver o texto da lei orgânica vigente, mas devido à reforma ortográfica, até isso já mudou. A escrita de algumas palavras. Então, até por isso, carece de uma atualização. O nosso escritório fica sediado lá em Salvador, ali no Salvador Trade Center. Os vereadores tiveram um congresso lá no auditório no Trade Center. E também em Vitória da Conquista, no Multiplace, ao lado do Shopping Conquista Sul. Quando estiverem em Conquista, nos façam uma visita, será uma honra recebê-los. Pois bem, vamos adentrar aqui a temática, Lei Orgânica do Município. O que é a Lei Orgânica do Município? Antes de falar dela, eu preciso falar da nossa Constituição Federal. Em nosso país, nós temos uma lei chamada Constituição Federal, que é a principal lei do nosso país, da nossa nação. Toda e qualquer lei do nosso país tem que obedecer à Constituição Federal, sob pena de ser considerado inconstitucional. Então, ela é a principal lei, ela que rege a vida dos brasileiros, inclusive mundo afora. Nós temos em cada estado também, em cada estado membro, o que a gente chama de Constituição Estadual. Então, existe a Constituição do Estado da Bahia, a Constituição do Estado do Pernambuco, de Alagoas, de São Paulo, do Rio, enfim. Nós temos 26 constituições estaduais e no Distrito Federal tem uma lei que chama Lei Orgânica do Distrito Federal, mas que também é uma Constituição. E em cada município brasileiro nós temos a Lei Orgânica do Município. Ela não é uma Constituição, mas é como se fosse. Tem a mesma estrutura de uma Constituição e significa o quê? É a principal lei do município. Ela é uma lei alicerce, é uma lei que prepara o terreno para que outras legislações cheguem à Câmara, é aprovada, o prefeito sancione e vire lei no município. Então, meus amigos, toda e qualquer lei que passe pela Câmara Municipal tem que obedecer à lei orgânica do município também, sob pena de ser considerado inconstitucional ou ilegal. E será, se é necessário atualizar a lei orgânica do município de Malhada, será se realmente está defasado? Será se aconteceu muitas coisas no nosso país que impacta, que reflete diretamente nos municípios?
Pois bem, com essa apresentação aqui, com esse slide, com essa informação que eu vou apresentar agora, eu já respondo a essa pergunta. Eu acho que seria suficiente para todos se convencerem, de fato, precisa atualizar. O que ocorre? A nossa Constituição Federal, ela foi promulgada em 1988. A Lei Orgânica aqui de Malhada, em 90, 2 anos após a Constituição. De 1988 até a data de hoje, a nossa Constituição já foi atualizada 135 vezes, através de 135 emendas. Então, eu acho que só com essa informação já está plenamente respondido o quanto necessita a Lei Orgânica do município de Malhada ser atualizada para acompanhar essa evolução aí. Dessas 135 emendas, 80% delas impacta diretamente onde? Nos municípios brasileiros, porque é onde o cidadão vive. Ninguém mora no estado, ninguém mora na União, todo mundo mora no município. Então é onde a vida de fato acontece. E pelo que a gente ouve nos noticiários, e eu acompanho cotidianamente, vamos dizer assim, a vida do Congresso Nacional, mais emendas estão vindo aí. Inclusive, eu acredito que todos saibam aí, foi aprovado na semana passada, no âmbito ainda do Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC que vai estender o mandato tanto de prefeito, quanto de governador, presidente da República e até mesmo dos vereadores para 5 anos. E vai prever o fim da reeleição. A gente não sabe se isso vai passar, mas se passar, vai impactar onde? Nos municípios. Inclusive, no âmbito da Câmara Municipal, terá uma mudança. Não será mais biênio. O primeiro ano será o triênio. Então, primeiro, o presidente eleito vai ter 3 anos de mandato e na reeleição 2 anos. Só que isso só a partir de 2034, caso aquele texto base venha a ser aprovado. E dentre outras mudanças, ontem também eu vi que foi aprovado já no Senado Federal, vai ser enviado para a Câmara, sobre as guardas municipais, colocando eles como também reconhecido como fazendo parte do sistema de segurança pública. Então, as guardas municipais vão poder fazer policiamento ostensivo. Isso já foi reconhecido pelo Supremo, agora já foi aprovado pelo Senado Federal, vai ser enviado para a Câmara dos Deputados. Só que nós tivemos também em 2016 o novo Código de Processo Civil, que mudou várias coisas, claro, para os advogados. E isso tem a ver com os municípios? Tem. Até a contagem dos prazos, os prazos de processo legislativo no âmbito da Câmara, os prazos que as comissões têm, não são contados mais em dias corridos, e sim em dias úteis, que é um reflexo do Código de Processo Civil. Em 2021, a nova lei de licitações entrou em vigência, repaginou por completo o sistema de compras da administração pública. Então, a administração pública, ela não adquire nada como nós, cidadão. A gente vai no mercado e faz uma compra. O município está precisando comprar um veículo. Ele vai na concessionária e compra. Não, ele tem que abrir uma licitação. E esse regramento ele foi completamente repaginado. Só para os senhores terem ideia, antes de 2021, para que a administração pública, seja a Câmara ou a Prefeitura, fizesse uma compra direta, o valor era em média de 16 mil e alguma coisa. A lei era de 93. Hoje esse valor já ultrapassa 60 mil reais. Então, a nossa lei orgânica já estará completamente atualizada com o regramento da nova lei de licitações. A nova reforma ortográfica que eu falei, 62 súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O que é súmula vinculante, doutor? Súmula vinculante é como se fosse um artigo de uma lei, é um verbete sumular, um enunciadozinho que parece muito com um artigo de uma lei. Vou exemplificar para os senhores o que seria essa súmula vinculante. Eu tenho certeza que talvez todos os presentes aqui já ouviram falar na lei do nepotismo, que é vedado o gestor contratar parentes até o 3º grau. Alguém já ouviu falar da lei do nepotismo? Pois é, na verdade nós não temos essa lei não existe. O que tem é uma súmula vinculante. Tem uma súmula vinculante número 13 do STF, que tem força de lei. E aí a administração pública federal, estadual e municipal tem que obedecer. A nossa lei orgânica também já está atualizada com essa súmula vinculante. Alguma jurisprudência dos tribunais superiores, eu irei apresentar aqui algumas para que o público tenha conhecimento. Os vereadores já têm. E também instruções e pareceres normativos do Tribunal de Contas, que impacta também algumas coisas na lei orgânica do município. Como eu falei, a nossa Constituição ela já foi atualizada, revisada 135 vezes.
Recentemente, em 2023, aconteceu no nosso país a reforma tributária, que os impactos dela vai começar para os cidadãos brasileiros nesse ano. Então, alguns tributos, alguns impostos que a gente recolhe, alguns foram unificados. A gente vai ter um imposto agora que chama IBS. É a unificação de alguns que a gente pagava, vai estar unificado em um só. Outra mudança que nós tivemos com a reforma tributária. Todo cidadão paga a COSIP, era conhecido como Taxa de Iluminação Pública, TIP, hoje é COSIP. Vem lá na conta de energia um valorzinho que todo cidadão paga. Esse valor que entra nos cofres públicos, ele é uma verba que a gente chama carimbada, é um recurso vinculado. Serve para quê? Para que o município custeia a iluminação pública, ou então ele melhore a iluminação pública. Esse recurso agora vai servir também para que o município implemente sistema de vídeo monitoramento por câmera de segurança. Então vai ser muito comum, a partir desse ano, nós vermos nas cidades aí as praças, as avenidas sendo com sistema de vídeo monitoramento. Então vai ter câmeras e vai ter uma central onde vai estar sendo vídeo monitorada. Então isso é um reflexo da reforma tributária. Dentre outras coisas, nós já deixamos a lei orgânica aí com o terreno preparado para as novidades que vai ter da reforma tributária, inclusive com o terreno pronto para que o executivo envie para a Câmara o novo Código Tributário, que certamente terá que acontecer no município. A 128 de 2022, isso aqui foi considerado uma vitória do municipalismo brasileiro. Na gestão federal anterior, foi muito comum a implantação de pisos, e nada contra os pisos dos profissionais. É muito justo que tenha. Então, foi aprovado, por exemplo, o piso nacional da enfermagem, piso dos odontólogos, dos agentes comunitários de saúde, combate a endemias, e é justo que se tenha. Mas o que estava acontecendo? O governo federal estava criando esses encargos para os prefeitos e não falava de onde saiu o recurso para pagar. Então é muito fácil criar uma despesa e falar, se vire lá para pagar. Não pode ser assim. A partir dessa emenda constitucional ficou vedado isso. Então, o governo pode criar um encargo, mas tem que falar onde é que vai sair a fonte para pagar. A 127 é exatamente o piso nacional da enfermagem. A 123 é o percentual das emendas individuais impositivas que aumentou, mas eu vou comentar um pouco mais à frente sobre essa temática. A 117 da cota de gênero, que muita gente conhece como cota feminina, na verdade não é cota feminina, é cota de gênero. Nós temos um município aqui próximo, Palmas de Monte Alto, estamos fazendo também esse trabalho de atualização da lei orgânica, que na legislatura passada, Palmas, salvo engano, são 9 vereadores, tinha 7 vereadoras. Então, lá teria que ter uma cota, então se fosse assim uma cota masculina, né? É cota de gênero. Já existia a cota de gênero, mas com essa emenda aqui, todo partido político ficou obrigado a investir 5% do fundo partidário na manutenção, difusão e propagação de candidaturas femininas, para que as mulheres se interessem mais em participar da política. Aqui, infelizmente, nós temos uma vereadora que ocupa assento no parlamento. A 116 é a conhecida imunidade tributária religiosa. Nenhum templo religioso instalado aqui em Malhada paga IPTU. Isso não é novidade, todo mundo já sabe. Ok, só que a partir de 2022, ainda que o imóvel seja alugado, não pagará também imposto, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Então vamos supor que alguma igreja se instale aqui e alugue um imóvel de qualquer cidadão malhandense. Antigamente, a igreja não pagava, mas o proprietário do imóvel tinha que pagar. Agora não mais. É só o proprietário chegar no setor de tributo e falar, esse imóvel realmente é meu, mas está alugado para a igreja. Está aqui o contrato de locação, ele é imune enquanto aquele imóvel estiver alugado para uma igreja. Em 2019, nós tivemos a famigerada reforma da Previdência, que impactou também a vida de todos os brasileiros. A gente precisa compatibilizar isso na lei orgânica. Mutação constitucional. O que é esse fenômeno? Esse é um fenômeno de alteração informal da lei orgânica. Eu acredito que todo mundo aqui concorda comigo que a geração de 1990 não é a mesma de 2025. Mudou muita coisa. Se a gente conversar com uma pessoa que quase todo mundo aqui, né, estava em 1990, sabe que não é a mesma geração. Muita coisa de lá para cá mudou. Hoje a gente já está falando em inteligência artificial. Eu estou até preocupado que um dia não consegui trabalhar mais. Inteligência artificial fazer todo o trabalho que eu faço. Então, assim, de lá para cá, muitas coisas atualizaram e a gente precisa acompanhar essa evolução. Mutação
que seria a mutação constitucional? Que eu chamo de mudança informal da lei orgânica. Algumas coisas que a gente está positivando no texto, os vereadores e os munícipes aqui de Malhada já estavam agindo assim na prática. O texto está defasado, mas a sociedade evoluiu. Tiveram que evoluir, o texto ficou lá de lado. O que nós estamos fazendo agora é atualizar o texto com a sociedade atual, com os anseios da sociedade local. Irei apresentar rapidamente algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal que impactam diretamente nos municípios. E algumas das coisas que eu irei falar aqui já está inserida no nosso texto. Lá na Constituição Federal fala o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, e aí tem uma série de incisos, uma série de atribuições que compete ao deputado federal e ao senador legislar, criar leis, e também ao presidente da República. Quando vai falar dos Estados-membros, da mesma forma, compete aos estados legislar sobre, e aí muita coisa. E quando vai tratar da gente, município, a Constituição fala o seguinte: compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Concorda que é um termo genérico, muito vago? Assunto de interesse local. O que aconteceu? Algumas câmaras municipais entraram em litígio com o Executivo ou então com a Assembleia Legislativa. Essas matérias chegaram no Supremo Tribunal Federal e os ministros bateram o martelo. Nesses temas aqui, compete sim o município legislar, seja Câmara ou Executivo. Eu irei apresentar alguns desses que compete ao município legislar. Qualquer matéria em meio ambiente, em interesse local. Então, meio ambiente em interesse local é uma matéria de ordem municipal. Disciplinar o ordenamento do espaço urbano, serviço público de fornecimento de água potável, horário de funcionamento de estabelecimento comercial, definição de tempo máximo de espera de clientes em fila de banco e cartório, a chamada lei dos 15 minutos. Nenhum cidadão pode ficar mais de 15 minutos em um banco ou em um cartório para ser atendido. Doutor, mas aqui em Malhada a gente fica 30 minutos, 20 minutos, fica mais de 15, uma hora. Pois é porque não existe uma lei municipal que regulamenta isso. Aí tem que cobrar dos vereadores para apresentar uma lei na Câmara. Proibir realização em imóveis públicos de empresas patrocinadas por empresas de bebidas alcoólicas ou cigarro. Segurança em instituição financeira. Mas como assim? O Banco do Brasil que tem aqui em Malhada, ele é um banco público. Sim, mas o vereador pode legislar dizendo que as instituições financeiras que existem na cidade têm que melhorar a sua segurança, colocar câmera, divisórias entre os caixas eletrônicos, medidas de conforto e autoatendimento, exemplo, mais cadeiras disponíveis ao público, bebedouros, tudo isso é competência no âmbito municipal. Distância mínima entre postos de combustíveis. O Supremo falou também que sobre a COSIP, que é a contribuição sobre iluminação pública, o vereador pode legislar uma competência concorrente entre executivo e legislativo. Ou seja, o vereador pode propor um projeto de lei, por exemplo, para isentar uma parcela da população, ou então diminuir o valor, a alíquota que determinada categoria, sei lá, pessoas que moram em um conjunto habitacional popular, os ribeirinhos, tudo isso é possível. O Supremo concluiu também que é inconstitucional a inclusão de slogan de partido político em atividade institucional. O que é isso? Não tem como o prefeito do município ou o presidente da Câmara fazer a campanha partidária dele com slogan, aquele slogan que todo mundo coloca na campanha, sei lá, Lula do Povão. E aí ele colocar na Câmara, nos atos institucionais, gestão 2025-2026, Lula do Povão. Atos de campanha é uma coisa, ato institucional é outra. Afastamento do prefeito por menos de 15 dias. Isso aqui eu vivenciei na prática, eu já vi lei orgânica que consta isso e também não pode acontecer. Eu cheguei num município pequenininho na Bahia, um município chamado Contendas do Sincorá. E a lei orgânica do município de lá falava o quê? Que o prefeito, para se ausentar por 7 dias, tinha que pedir autorização à Câmara. Não, isso é inconstitucional. O presidente da República ele pode se ausentar do nosso país por até 15 dias e não precisa pedir autorização ao Congresso. O governador pode se ausentar também do estado da Bahia por até 15 dias. Da mesma forma, o prefeito, qualquer prefeito, por até 15 dias. Doutor, mas o prefeito aqui de Malhada, ele precisa fazer uma viagem de 17 dias. Ele tem uma viagem para fazer, ele vai para a China buscar
conhecer alguma ação que está sendo desenvolvida na China que ele quer trazer essa tecnologia para cá. Ok, ele vai enviar um ofício para a Câmara provando que está em missão oficial e a Câmara vai autorizar esse afastamento dele porque ultrapassou 15 dias. Mas reduzir isso a gente não tem como. Vocação sucessória do prefeito e vice em caso de dupla vacância. O que é isso? E já aconteceu no nosso país, por isso que eu gosto de trazer isso para a audiência pública, até para que todos saibam dessas questões que não diz respeito tão somente a vereador. Isso impacta toda a sociedade. Na ausência do prefeito, quem é que assume o município? Naturalmente. Vagou o cargo de prefeito, o vice-prefeito. E se vagar os dois cargos, seja por renúncia, eventual cassação, Deus o livre, os cargos ficam vagos por causa de óbito, isso nunca vem acontecer aqui, mas se vagar o cargo do prefeito e vice junto, quem assume? O presidente da Câmara. Agora vamos um pouco além. Se vagar os 3 cargos, não temos mais prefeito, vice-prefeito e nem o presidente da Câmara. Quem assume? Alguém tem uma ideia de quem assumiria o município? Não. O Ministério Público e o vice-presidente da Câmara. Pois bem, isso é uma peculiaridade de cada lei orgânica. Por exemplo, Carinhanha pode dispor de uma forma, Iuiú de outra, Riacho de Santana de outra, Bom Jesus da Lapa de outra, Salvador de outra forma, enfim, isso é uma peculiaridade de cada lei orgânica. Eu concordo com o colega ali que deve ser o vice-presidente da mesa. Só que já aconteceu no país do procurador-geral, na verdade foi a procuradora-geral do município que assumiu até ter novas eleições. Eu discordo porque procurador-geral não foi eleito pelo povo. Eu entendo que tem que passar para a sucessão da mesa. Só que quem vai assumir, no caso, o vice-presidente, vai ser um período curto, tá? Se for nos 2 primeiros anos de mandato, durante 90 dias até ter novas eleições, se for nos 2 últimos anos, 30 dias até novas eleições. Não vai completar o mandato. É uma sucessão temporária. Soberania da Câmara Municipal para julgamento das contas do Poder Executivo e a natureza jurídica do parecer do Tribunal de Contas. O que é isso? Vamos traduzir aqui. Meus amigos, é muito comum a gente ver aí nos sites, nos blogs regionais, às vezes até estadual, matérias. Tribunal de Contas julga conta do prefeito. Rejeitada, aprovada. Não, Tribunal de Contas não julga conta de prefeito. Tribunal de Contas emite um parecer opinativo. Eles dão opinião. Nós opinamos nesse parecer que as contas do prefeito estão aprovadas. Nós aprovamos que as contas do prefeito estão rejeitadas. Nós opinamos que as contas são aprovadas com ressalva, mas é uma opinião. Tribunal de Contas, ele julga conta de presidente da Câmara. Aí ele julga mesmo. Ele tem o poder de rejeitar e o poder de aprovar. Agora, de prefeito, ele apenas emite uma opinião. É uma opinião técnica. Quem é que julga? A Câmara de Vereadores. Então, é a Câmara Municipal, o plenário da Câmara, é que tem o poder de alterar essa opinião do Tribunal de Contas por uma maioria qualificada de 2/3 e aprovar ou rejeitar as contas. E o regramento para que isso aconteça está disciplinado no regimento interno da Câmara e na lei orgânica. Tá bom? Então, a lei orgânica ela está atualizada com o que há de mais moderno, mais atual sobre julgamento de contas. No regimento interno vai estar lá o passo a passo de como vai se dar a apresentação até o julgamento final das contas. Imunidade material dos vereadores. Os vereadores têm algo que eu não tenho e nem o doutor Felipe tem. Apenas os vereadores têm. Nem mesmo o prefeito não tem. O prefeito ele tem um foro privilegiado. O que é isso? Durante o mandato dele, ele não é julgado na comarca local. A comarca que pertence a Carinhanha não é julgado perante o juiz de direito da comarca de Carinhanha. Ele é julgado perante, se ele cometer algum crime, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lá em Salvador. Agora, os vereadores, eles têm imunidade material por opiniões, palavra e voto. O que é isso? Então, durante o exercício do mandato, os 4 anos, o vereador pode falar o que ele quiser, onde ele quiser? Não é bem assim. Tem limites e tem que preencher alguns requisitos. Nesses 4 anos, durante o exercício do mandato, o vereador está imune se ele cumprir 2 requisitos. Está no exercício da função e está na circunscrição do município. Vamos aqui para o exemplo aqui. Meu amigo Cristiano, ele está representando
à Câmara em uma audiência pública da assistência social em um povoado, em um distrito aqui de Carinhanha. E durante essa audiência pública lá, o vereador Cristiano faz uso da palavra e uma diretora da assistência social se sente ofendida com as palavras que Cristiano proferiu. E ela fala que ela vai processar o vereador Cristiano. Não, ela não irá processar o vereador. E se processar, certamente ela não terá êxito nesse processo, porque ele estava no exercício da função dele como vereador e ele estava na circunscrição territorial do município de Malhada. Agora vamos dar um outro exemplo aqui. A vereadora Marina está em uma festa de aniversário e lá ela tem um desentendimento com a outra pessoa e aquela pessoa se sente ofendida e fala: eu vou processar a vereadora Marina porque eu me senti ofendida, caluniada. O que Marina vai falar? Eu sou vereadora, eu tenho imunidade. Não, naquele momento ali não era a vereadora Marina. É a cidadã Marina como qualquer uma outra. Ela estava numa festa de aniversário, ela não estava no exercício da função. Da mesma forma que meu amigo aqui querer dar uma carteirada lá em Carinhanha. Chegar em Carinhanha e querer fazer uso e falar, eu tenho imunidade. Não, ele já saiu fora dos limites territorial de Malhada. Doutor, mas na audiência pública que o Cristiano estava participando, ele estava sendo transmitida. Tinha uma live, pessoas lá de São Paulo estavam acompanhando, tinha pessoas que estavam nos Estados Unidos estavam assistindo essa live. Não tem problema. Seja uma entrevista de rádio, está coberto pela imunidade desde que preenche esses requisitos. Agora, tudo isso tem limite. Nós já tivemos parlamentares federais que foram condenados por extrapolar, por quebrar o decoro, por falar alguma coisa imprópria dentro
passado, uma lei que foi aprovada no ano passado, de autoria do vereador fulano de tal. Ele falou, mas como assim o vereador apresentou essa lei gerando despesa? Ele não pode legislar gerando despesa. Eu vou impugnar essa lei na justiça. Essa lei é inconstitucional. Ele tentou e não conseguiu. Falando que eu vou. Ele tentou e não conseguiu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a lei constitucional. Ele recorreu para o STF. Aí foi uma coisa maravilhosa, porque nesse momento ele concedeu um presente a todos os vereadores brasileiros. O Supremo teve a oportunidade de manifestar e dizer para todos que o vereador não só pode, como deve legislar gerando despesa. Agora, tem duas matérias que o vereador não pode legislar em hipótese alguma. Qual é? Matéria que envolva servidor público, competência privativa do executivo. O vereador não pode legislar em qualquer matéria que envolva servidor público. Isso aí é competência privativa do prefeito. E a outra matéria, qualquer projeto que envolva estruturação ou atribuição de órgãos ou estrutura da administração pública. O vereador tem como apresentar um projeto de lei criando uma diretoria de esporte, de vigilância sanitária, não pode. Isso é estrutura ou criação de órgãos, é competência privativa do prefeito. No mais, praticamente todo e qualquer projeto de lei, o vereador pode legislar, se não tiver dentre as atribuições privativas do executivo. Se não, como diz um colega meu em um congresso, o vereador ia apenas denominar rua, né? Mas, na verdade, nem isso ia poder fazer, porque uma vez que um projeto de denominação de rua é aprovado, o prefeito tem que comprar placa, então gera despesa também. Medidas cautelares de vereador, isso aqui aconteceu com a famigerada Operação Lava Jato, que até essa época aí, em 2017, não, 2021, o parlamentar, para se afastar das suas funções quando ele era alvo de investigação, ele tinha que passar pelo crivo do plenário. Então, o plenário da Câmara é que decidia se ele ia ser afastado ou não. Hoje, não mais. A gente vê aí senador, deputado sendo afastado de ofício, né, pelos tribunais, e o juiz de direito também tem esse poder de cautela de afastar temporariamente do mandato o parlamentar. Vereador e o acesso à informação. Isso aqui foi um retrocesso que a gente viveu no nosso país, onde dizia que o vereador sozinho ele não poderia ter acesso à informação que ele desejasse. Não tinha como chegar na Secretaria de Saúde e ter acesso a alguma informação que ele quisesse. Tinha que passar por aprovação no plenário, ou então ser um requerimento coletivo. Meus amigos, eu não sou filho de malhada. E se eu quiser ter um acesso a algum dado, por exemplo, quantos alunos têm matriculado na escola tal, a Secretaria de Educação ela vai ter um prazo de 20 dias para me responder pela Lei de Acesso à Informação, é uma lei federal, podendo até ser prorrogado esse prazo, mas ela não tem como dizer, eu não vou fornecer essa informação. Quanto mais os senhores vereadores, que têm como função legislar e fiscalizar. Câmara Municipal e a legitimidade para estar em juízo, isso aqui é mais voltado à assessoria jurídica da casa, isso aqui é só para mostrar que a Câmara ela não tem personalidade jurídica, ou seja, tudo isso aqui que pertence à Câmara, que é ao lado no prédio da Câmara, ou seja, o veículo, a mobília, nada daquilo ali é da própria Câmara, do Poder Legislativo, pertence ao Executivo. A Câmara está, vamos dizer assim, tomando conta, ela está fazendo zelando por aquilo ali, administrando aquilo ali. Mas quando o presidente da Câmara ele quer, por exemplo, adquirir um veículo novo, ele não tem como vender aquele carro, como doar, ele tem que devolver ao município. Então a Câmara ela não tem personalidade jurídica, mas ela tem isso aqui, ó, personalidade judiciária. O que isso significa? Que para demandar em juízo, para entrar com um processo ou para responder um processo, se for algo de interesse da mesa, a Câmara tem legitimidade sim e não depende do Executivo. Essa figura é amicus curiae, é um termo em latim que significa amigo da corte. Então, se porventura tiver uma ação civil pública discutindo a questão ambiental aqui, a água do São Francisco, e os vereadores entender que nesse processo eles podem contribuir com o juízo, a Câmara Municipal pode habilitar no processo como amigo do juízo e contribuir com esse processo. É uma novidade também. Agora vamos passar para o que de fato muda na lei orgânica. Não terei como apresentar aqui todos os artigos. São muitos artigos que estão lá, mais de 200 artigos. Ao final dessa apresentação, eu vou falar para os senhores como cada um que está aqui, como cada um que está em casa vai ter acesso à íntegra do texto e como poderá participar. Vai ser uma lei construída a várias mãos.
não apenas pelos vereadores, não apenas por nós. Eu vou explicar isso ao final. Mas agora vamos passar para uma parte aqui da audiência pública, onde a gente vai apresentar alguns artigos, algumas temáticas que está inserida na lei orgânica. Doutor Felipe, está com a palavra. Bom dia a todos, inicialmente. Bom dia, gente. Tá chegando perto de meio-dia, né? Dando uma moleza assim. Mas, inicialmente, queria cumprimentar os nobres edis aqui presentes, na figura do presidente Enio Pablo, né? Mais conhecido como Lula. Se falar Enio Pablo na rua, acho que ninguém conhece, não, né? Mas falar Lula, o pessoal conhece. Cumprimento ainda toda a população malhadense que aqui se encontra e também que está nos acompanhando de maneira virtual. E cumprimento o público aqui presente, em nome de meu grande amigo Pedro, que está ali acompanhando nossa audiência pública. Vamos fazer aqui um breve resumo da lei orgânica, afinal são mais de 200 artigos. Os vereadores estão aqui presentes e acompanharam com a gente artigo por artigo, foi discutido, foi analisado. Todos terão acesso também a esse documento, mas vamos fazer aqui um resumo das principais mudanças e dos assuntos mais relevantes. Começamos pelo preâmbulo. O que seria o preâmbulo? É a essência, é o que Haskell se chamaria de o espírito da lei. Como assim? O que é que isso quer dizer? É o vetor de interpretação de toda a lei orgânica. Se um dia um artigo estiver em conflito com a situação prática, o que vai auxiliar a entender o preâmbulo. Ele não é um artigo, mas é uma introdução. E, inclusive, vai ser o texto que vai ser aqui dito no dia da promulgação desta lei. Nós, representantes de Malhada, constituídos no poder legislativo deste município, investidos no pleno exercício dos poderes conferidos pela Constituição Federal, estadual, afirmando a autonomia política e administrativa do município como integrante da Federação Brasileira, unidos indissoluvelmente pelos mais elevados propósitos de preservar o Estado de Direito, o culto perene à liberdade, democracia participativa e a justiça como valores supremos. Isso aqui é um juramento que a sociedade faz para o seu povo. Artigo 1º. Vamos só falar um pouco sobre cada um aqui. O município de Malhada, situado no estado da Bahia, integra a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos do município de Malhada? A autonomia municipal. O município tem o poder de falar as normas daqui. O município de Malhada é autônomo em suas decisões. O município de Carinhanha não pode intervir no município de Malhada e vice-versa, do mesmo modo. Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o que é isso? Estímulo ao comércio. Pluralismo político. Temos ali Roberto, presidente do PT. Já pensou se daqui a um tempo tiver um novo governo aí e falar, não quero mais o partido do PT aqui em Malhada. Isso é possível? De forma alguma. Por quê? Porque como fundamento temos aqui o pluralismo político, ou seja, quantos partidos quiserem fazer parte desse município e aqui tiver diretório, será possível. Uma frase aqui emblemática que mostra o poder do povo. Do povo emana todo o poder, a legitimidade e o exercício dos poderes constituídos, exercendo-os por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta lei. Como é que se exerce o poder de maneira indireta? Votando. E como é que se exerce o poder de maneira direta? Vamos falar daqui a pouquinho sobre a participação popular, inclusive no momento de legislar. Eleição direta dos vereadores, eleição direta de prefeito e vice, e também a administração própria. Lembra que foi dito aqui acerca do nepotismo? Nós informamos que estaria de maneira atualizada em nossa lei orgânica. Está ali, firmado no artigo 3º, inclusive acerca dessa súmula vinculante do nepotismo que se encontra presente na atual lei orgânica, temos inclusive a extensão do nepotismo cruzado. Como é que isso funciona? Vamos supor que tenha uma situação onde um prefeito de uma cidade
quer nomear alguém em outra e vice-versa, como troca de favores. A título de exemplo, um prefeito de Carinhanha combina com o prefeito de Malhada e fala: Ó, eu nomeio meu filho aí, você nomeia o meu aqui e ambos ficam empregados. Isso é possível? De forma alguma. Por quê? Porque tem essa vedação do nepotismo cruzado, tá? É uma extensão do nepotismo que todos conhecem, que é a impossibilidade de contratar pessoas até o terceiro grau de parentesco. Direitos e garantias que estão também firmadas na lei orgânica. Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, cor, religião, estado civil, condição social, orientação sexual e deficiência física ou mental. Tentamos abarcar o máximo aqui. É inviolável a liberdade de crença, de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de culto e sua liturgia. Do mesmo modo que um gestor público não pode proibir que apenas um partido ou que tem apenas um partido no município ou que nenhum partido pode estar aqui, do mesmo modo também não pode falar apenas a igreja evangélica pode ter igrejas aqui. Eu não permito religiões de matriz africana, não permito igreja católica ou qualquer outro culto. Então, seria possível ele falar isso? Não. Por quê? Porque também é um direito e garantia fundamental. O município assegurará a todos que solicitarem as informações de seu interesse. O Dr. Matheus acabou de falar aqui sobre isso. Todos têm o poder de tomar conhecimento gratuitamente. É mais uma informação importante. Vocês, vamos supor, têm uma dívida de IPTU, querem saber o valor. Chega lá para requisitar essa informação. Ó, para te informar quanto você deve, eu tenho que pagar aqui R$ 20 de taxa. Não é possível. As informações a nosso próprio respeito são gratuitas, tá bom? Direitos e garantias, artigo 10º, e aqui temos um compromisso feito pelo município de Malhada com todos os seus munícipes. O município buscará assegurar, observando a competência e os limites orçamentários. O que isso quer dizer? Nem sempre é possível fazer tudo por todos, porque existe a chamada limitação orçamentária. A saúde, por exemplo, um secretário está aqui, inclusive, é uma secretaria que, se tivesse o dobro do orçamento, o triplo, ainda assim faltaria recurso, porque é imprevisível. Ninguém dá pra, não se dá para saber quantas pessoas vão adoecer esse mês, nem mês que vem. Então, faz uma expectativa ali, uma estimativa, mas não dá para saber um valor exato. Então, tem que se respeitar os limites orçamentários, mas vai assegurar à criança, ao adolescente, ao idoso, com absoluta prioridade, o direito à vida, moradia, saúde, alimentação, educação, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária, primazia, recebimento e proteção de socorro, além de colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso aqui, como eu disse, é um compromisso do município de Malhada que está firmado em lei com o seu povo. Eu inseri isso aqui no slide só para poder exemplificar. Lembra que a gente falou que a competência do município para legislar foi se formando ao longo de decisões, de entendimento, de súmulos vinculantes? Nós colocamos aqui, nós comprimimos na lei orgânica 46 incisos. Em cada um desses incisos tem uma matéria onde é possível os vereadores aqui presentes legislarem. Então, muitas vezes, quando vemos a Constituição, lá fala, compete à União, em diversos incisos, compete aos estados, vários incisos, compete aos municípios, assuntos de seu interesse. Quais seriam esses interesses? Vou passar aqui de maneira exemplificativa só para vocês entenderem a quantidade de matéria que é possível um vereador legislar, não só o vereador, mas também o executivo, o município como um todo. Tá? São 46. Impeachment. Chegamos aqui a um assunto polêmico. Nós sempre dizemos que nunca se espera que um município passe por uma situação dessa, porque seria o extremo, seria a última medida. A gente espera sempre que os agentes públicos ajam com prioridade e que jamais permitam que chegue a esse nível, a esse ponto. Mas, se um dia acontecer, tem que ser feito da forma correta. Nos últimos 4 anos, foi recorde em nosso estado
ações deflagradas em relação a impeachment, cassação de mandato, tanto de prefeito quanto de vereador. Pode ser questões políticas, pode ser questões realmente que tiveram ali uma razão, mas fato é que tivemos um recorde nessas ações. E, infelizmente, porque eu digo infelizmente, eu, como especialista em processo legislativo, eu tenho que estimular que o processo seja feito da forma correta. E 80% das decisões tomadas pela Câmara foram revertidas no Judiciário. Por quê? Porque a Câmara manda menos que o juiz? Não. Porque a Câmara tem que seguir o rito processual de maneira correta. No Judiciário, se você não foi intimado em relação a um processo, aquele processo correr sem sua intimação e ao final você for condenado, e depois descobrir que você nunca foi citado, volta do começo o processo. A mesma coisa cabe a um processo de impeachment. Ele tem diversas peculiaridades, inclusive em âmbito municipal. Por quê? Em âmbito federal, para se iniciar um processo de impeachment, qual o quórum, ou seja, qual a quantidade de vereadores que tem que autorizar o início? 2/3. Na Câmara, maioria simples. Um outro erro, mas para caçar, 2/3. Mas um outro erro que acaba invalidando muitos processos. Inicia o impeachment, qual o primeiro passo? Afasta o prefeito ou afasta o vereador. Já morreu aí o processo. Porque em âmbito federal, sim, se afasta o presidente da República, ou o governador, ou o deputado enquanto está correndo esse processo. Em âmbito municipal, jamais. Ele só vai ser afastado se ao final for condenado. Orçamento impositivo. Aqui chegamos a um ponto muito relevante. Nós falamos que isso aqui é a cereja do bolo de nossa apresentação. Por quê? Essa novidade tem o poder de mudar a forma de ser vereador em um município. Quem aqui já passou na rua e viu cartazes ou outdoors falando o deputado fulano doou uma ambulância, ou então essa ambulância foi doada com os recursos da emenda de fulano de tal. Isso é muito comum vermos em âmbito federal, estadual, e sempre gerou questionamento. Por que o vereador não tem também esse mesmo poder de apresentar suas emendas? Acontece que tem. Desde 2015 foi aprovado no percentual à época de 1,2% e depois subiu-se para 2%. Mas como é que isso funciona? O que é isso? Pega o valor da receita corrente líquida do último ano. Para facilitar a vida desse advogado que não é bom em cálculo, vamos supor que a receita corrente líquida do ano passado, os 2% represente 1.100.000, porque aqui são 11 vereadores. Sendo 1.100.000, cada vereador vai ter à sua disposição R$ 100.000. Felipe, quer dizer que vai cair no Pix do vereador R$ 100.000? De forma alguma. Isso aí vai ser um orçamento destinado para ele direcionar. Tá? Como é que isso funciona? Ele vai ter a seu dispor R$ 100.000 do orçamento do município. Qual é a diferença disso aqui para aquelas indicações que acontecem na sessão? É muito comum chegar na sessão, bom dia, tudo bem? Eu queria indicar ao prefeito que reformasse tal rua, que pavimentasse tal avenida. Isso é uma sugestão ao prefeito. Nesse caso aqui, se o vereador falar assim, ó, o meu valor vai ser destinado para isso, tem que cumprir. Não é mais uma indicação, não é mais uma sugestão. E como é que funciona? 50% desse valor tem que ser obrigatoriamente destinado à saúde. Felipe, posso destinar 49%? Não pode. Mas eu posso destinar 100%? Pode. O que não pode é ser menos de 50% para a saúde. Tá? E como assim para a saúde? Eu vou citar um exemplo daqui a pouquinho ali, mas esse valor pode ser destinado para compra de material, compra de medicamento, reforma de posto de saúde, compra de aparelhos para compor esses postos. Inclusive, temos um exemplo ali daqui a pouquinho que vai falar justamente sobre isso. E os outros 50%, eu posso destinar ao quê? Ao que o vereador quiser. Asfaltamento, se for o caso, calçamento, reforma de uma quadra poliesportiva, cobrir uma quadra, desde que caiba dentro do valor que lhe é ofertado, tá? Temos aqui um exemplo, aí muitos perguntam, né? Beleza, Felipe, muito bacana essa ideia sua aí, mas lá em Salvador deve funcionar. Em Malhada não funciona, não.
Temos aqui um exemplo de Barra do Choça, é um município vizinho à Vitória da Conquista, onde há 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, eles lançaram a primeira ação feita com a emenda impositiva dos vereadores. Tem como colocar o som? Deixa eu ver. Eu vou explicando aqui, mas basicamente esse é Ronaldo, o presidente da Câmara de Barra do Choça, e ele mostra ali, ó, que um posto de saúde foi completamente reformado pela emenda impositiva destinada pelos vereadores. Mas, Felipe, uma emenda de, vamos supor, 100 mil, não dá para reformar o posto como um todo. Entretanto, tem uma possibilidade. Pode se reunir 2, 3, 4 ou todos os vereadores e, no posto, um faz o piso, o outro destina para pintar, o outro para cobrir, o outro para comprar um aparelho específico. Então, dessa forma, pode reformar toda a área por meio das emendas impositivas. Inclusive, ele fala que essa é a primeira reforma de muitas. Já tem 2 outras em andamento, que também vão ser inauguradas muito em breve. Tá vendo aí? Então, por ano, é com o valor da receita anterior. Aí, inclusive, o prefeito tem um ano todo para cumprir essa emenda. E aí sempre perguntam, beleza, mas e se a gente destinar e o prefeito não cumprir? O que acontece? A gente sempre fala, não costuma ser muito grave, não, é só a cassação do mandato. Tivemos o caso de Dilma Rousseff, que foi, inclusive, pelas pedaladas fiscais. Foi um pouco mais complexo, mas prefeito de Posse em Goiás, decisão recentíssima, bem lembrada pelo doutor Matheus, foi agora cassado por descumprir emendas impositivas. Foi a primeira decisão em âmbito municipal acerca dessa matéria. Então, temos essa imensa novidade aí, que dá um poder ao vereador, porque muitas vezes a gente sempre fala, o vereador ele é a caixa de ressonância da sociedade. O pessoal não chega no prefeito muitas vezes pedindo coisa, chega no vereador. E muitas vezes estão de mãos atadas, porque não tem como resolver aquela situação pontual. Agora já tem mais uma saída para resolver muitas questões. Nossa lei orgânica, ela não pode inovar em matéria de servidor público. Por quê? Porque servidor público e os órgãos da administração pública compete exclusivamente ao prefeito legislar. Então nós reproduzimos toda a norma, não vai ter alterações em relação a isso, mas tivemos boas novidades, como por exemplo, mãe adotiva. Até então, a lei federal e também outras legislações falavam o seguinte: se uma mulher adotar uma criança, de 0 a 6 anos, fica com ela 120 dias, afastada. Se for de 6 a 12 anos, fica apenas 90. E conforme a idade vai crescendo, vai diminuindo o número de dias. O STF entendeu que isso não é constitucional, porque essa licença não é para amamentar, é para criar um vínculo afetivo com aquela criança. Então, independente da idade da criança que a pessoa adotou, ela terá 120 dias para criar esse vínculo e de afastamento. Proteção ao mercado de trabalho da mulher, também é uma novidade de nossa lei orgânica. Redução de riscos, saúde, higiene e segurança. Proibição de diferença de salário e de exercício de funções. Aí você pergunta, Felipe, como assim diferença de salário? Até hoje ainda tem mulher que recebe menos do que homem na mesma função? Parece uma piada, né? Quando alguém questiona isso, fala assim, não, por que constar isso aí? Isso nem existe. Existe, infelizmente. Inclusive, existe até, em alguns locais, infelizmente até hoje, empresas e o próprio poder público exigindo teste de gravidez antes de contratar, para saber se não vai estar grávida e se afastar e gerar um prejuízo para a empresa. Isso é completamente inconstitucional, inclusive se acontecer, cabe indenização. Concurso público, nós reproduzimos ali investidura, validade, prorrogação, as normas federais acerca disso. Conselho Municipal. Quem tiver curiosidade aí de pegar a antiga lei orgânica e de lá o famoso Ctrl+F ou Ctrl+L e buscar a palavra conselho, não vai existir. Aí eu pergunto para o secretário, tem como existir a Secretaria de Saúde sem o Conselho de Saúde? Não tem. Então, já existe na prática, mas não tinha essa normativa na nossa lei orgânica. Agora já tem. Então, nós incluímos Conselho de Saúde, Educação,
diversos outros que estarão presentes. Iniciativa popular. Lembra que eu falei que o povo pode participar diretamente da legislação e também do poder? Um exemplo aqui, ó. Se uma associação, um ativista, até um abaixo-assinado conseguir reunir 5% do eleitorado de Malhada, será possível propor um projeto de lei, inclusive uma emenda à lei orgânica. Como é que isso funciona? Se faz uma lista com os nomes e com o título de eleitor. Por que não o CPF? Porque quem mora em Carinhanha não pode legislar em Malhada. Tem que se comprovar que é eleitor de Malhada para poder participar. Mas isso funciona? Bom, tivemos a famosa Lei da Ficha Limpa em âmbito federal, que foi proposta por populares. 1% em âmbito federal do eleitorado propôs e essa lei entrou em vigor. A questão dos vereadores serem invioláveis já foi dita por Dr. Matheus, mas não só isso. Nossa lei orgânica e também, agora mais ainda no regimento, estamos tratando sobre vedações, incompatibilidades, todas as questões que envolvem os vereadores. Sessões itinerantes. Isso aqui é um spoiler do nosso regimento interno, porque essa matéria compõe mais o regimento interno do que a lei orgânica, mas eu acho relevante trazer hoje, porque é a forma de levar a Câmara até o povo. Aqui tem muitas comunidades afastadas, né? A área territorial de Malhada é imensa, não é isso? Então tem distritos, tem povoados que são muito afastados e, infelizmente, tem pessoas que queriam participar da sessão da Câmara algum dia para ver como é que é e não podem porque estão longe. Hoje a tecnologia já ajuda muito, mas não é a mesma coisa de estar presentes. A sessão itinerante é uma possibilidade de levar a Câmara até o povo. Vamos supor que se marque uma audiência, uma sessão em uma comunidade específica. Vão lá os vereadores, marquem um lugar amplo, num campo, numa quadra, e lá acontece a sessão. E eles podem participar e ver de perto o Poder Legislativo na prática. Sessões remotas é uma nova possibilidade também para os vereadores. Então, quer dizer, Felipe, que agora o vereador não vai nem vir na Câmara, mas vai ficar de casa participando de sessão de forma alguma. A sessão remota é uma possibilidade para exceções. Deus queira que nós nunca passemos mais por outra pandemia, que foi quando deu start a isso aqui, né? Inclusive o judiciário hoje, vocês podem observar, não tem mais sessão, audiência presencial, é tudo remoto. E do mesmo modo, na pandemia teve que se estimular as sessões remotas, e de lá foi só crescendo essa possibilidade. Mas como é que funciona? Quando é que pode acontecer? Doença de um vereador, ele não pode participar, ele quer participar de uma votação, ele quer participar dos atos da sessão, é possível participar por meio virtual. Inclusive, em Vitória da Conquista, tivemos em 2020 um prefeito que tomou posse do hospital, do Sírio-Libanês. Então, é possível que se participe de maneira virtual. E, no caso de reforma, por exemplo, que está acontecendo agora no plenário da Câmara, também em situações de chuva, calamidade pública, são situações que exigem e agora já é permitida a sessão remota. Meio ambiente. Nós trouxemos o que há de mais novo e de mais atual na legislação ambiental para a lei orgânica. Todos terão acesso, poderão conferir. Inclusive, me foi dito que aqui é forte no cultivo de banana, não é isso? Banana, milho, pimenta, pepino, é isso mesmo? Isso que é muito forte aqui nessa região. Inclusive, privilegiamos, colocamos essas culturas lá na lei orgânica para que o poder público estimule essas práticas. Educação, também trouxemos o que há de mais novo em relação à educação para a lei orgânica. Saúde, tudo que as normas ali programáticas do SUS, tudo que há de mais novo também consta na atual lei orgânica. O secretário sabe que é difícil inovar na área da saúde, né? São normas federais, mas tudo que é interessante ao município lá consta. Política da mulher, outro desafio que eu faço. Marina, você acha que na lei orgânica atual tem alguma coisa sobre mulher? Tem a palavra mulher sequer? Tem, fala o quê? Não, mas na anterior, nada, né? Nem a palavra existia na lei orgânica.
E agora já temos um capítulo inteiro falando da política da mulher, do estímulo à participação feminina na política. Hoje só temos Marina na Câmara, é a Rosa aí entre os cravos, né? Mas se espera que no futuro tenhamos mais, até porque a população brasileira é, em sua maioria, feminina. E na política, em grande maioria, masculina. Então, essa cultura tem que vir desde o ensino fundamental e estimulando. Então já temos um capítulo inteiro que fala de mercado de trabalho, de proteção à violência contra a mulher, de medidas públicas para esses atos. Então, temos um capítulo inteiro lá falando de política da mulher, da política agrícola e pecuária. Como eu falei, nós identificamos as principais culturas aqui do município, colocamos lá de maneira a estimular que o poder público atue e estimule essas práticas. Apicultura e piscicultura, acredito que são as áreas muito relevantes aqui no município. A piscicultura, principalmente, né? Temos aqui esse rio maravilhoso, então tem alguns criadores de peixe aqui na região. Nós também destacamos na lei orgânica. Povos quilombolas. Melo é um dos representantes. De qual era? De Pau d'Arco? Tomé Nunes, pronto. Tem Tomé Nunes, Parateca. É a mesma? Mas tem algum registro específico? O nome de uma só ou duas? Uhum. Sim, tá. Bacana. Constamos esses três nomes na lei orgânica: Tomé Nunes, Pau d'Arco e Parateca. Aí, se tiver mais algum, a gente pode acrescentar. Mas são ambos registrados. Bacana. Então, de novo, o desafio. Você acha que falava de povos quilombolas lá na antiga lei orgânica? De forma alguma. E aqui tem um capítulo inteiro falando sobre os direitos, garantias e deveres do poder público em relação a estes povos. Comunidades ribeirinhas, que é uma questão muito específica aqui de Malhada, né? Ilha de Zezé, Ilha de Malhada, das Melancias, Ressaca. Também constamos expressamente essas comunidades ribeirinhas aqui na lei orgânica que merecem a atenção e o cuidado do poder público, também dando a essas comunidades garantias em relação às políticas públicas. Associações, também constamos aqui, tanto das associações quanto das cooperativas, o direito de se associar e de se cooperar no município e o estímulo do Estado a essas entidades. Inclusive, tem ali quais são as duas exceções, né, que não se pode associar. Para o desenvolvimento de atividades político-administrativas, que já tem os partidos políticos para isso, e também para discriminação a qualquer título. Outros pontos, vou aqui só fazer um resumo relevante. Transição administrativa é uma matéria recente também, e até ontem, e talvez até hoje, ainda aconteça em muitos municípios. Eu falo porque eu sei de um que a gente atua que está acontecendo justamente isso. É o momento onde vai se passar o poder de um gestor para o outro. Ou não se reelege, ou encerra seu ciclo e passa para o outro. O que, infelizmente, acontece muito. No dia 30 de dezembro, chega lá o gestor ou alguém encarregado, formata computadores, bota fogo em documentação, some com tudo. Aí a nova gestão assume sem saber quanto tem em caixa, quais são os contratos ativos, quais são as dívidas do município, às cegas. E faz de propósito para prejudicar o primeiro ano do gestor seguinte, mal imaginando ele que quem se prejudica é o povo. Inclusive, em um município que eu atuo, tem um problema gravíssimo hoje de aposentadoria. Servidores de 20 anos atrás perderam seus documentos em um incêndio causado por isso. E hoje não conseguem comprovar o vínculo com o município por conta desse incêndio. Então, tentando coibir isso, hoje se tem a regra da transição administrativa. Quando se encerra uma gestão e se inicia outra, se forma uma comissão de no mínimo 4 pessoas que vão convidar secretários e demais participantes da gestão. Essa comissão tem que ser composta de maneira necessariamente, onde conste de maneira necessária 2 representantes da antiga gestão e 2 da nova, e eles têm a obrigação de passar todas as demandas do município, fazer inventário dos veículos da cidade, inventário da mobília, de tudo, passar o que tem, o que não tem, ações correndo, tudo, as dívidas. Então, se faz essa transição administrativa. E se não fizer?
O TCM hoje exige que se faça essa transição. Inclusive, acho que em março agora, todas essas comissões entregaram seus relatórios ao TCM e se identificar lá que foi fraudada, que não foi feita, ou se, por exemplo, a gestão que não se reelegeu para poder tumultuar não quis participar da comissão. A que assumiu vai registrar tudo em ata e o antigo gestor vai responder por isso. Inclusive, gestores que formatam computadores, que fazem esse tipo de prática, respondem inclusive pelo crime de peculato digital no Código Penal. Então, além da sanção administrativa, tem também essa sanção criminal, tá? Também consta a parte de tributação, que já foi aqui trazida, ordem econômica, políticas municipais, famílias, crianças, adolescentes, idosos, participação popular, associações. É um resumo de tudo o que foi trazido pela lei orgânica, tá? Queria convidar aqui o Dr. Matheus só para finalizar e passar os últimos avisos aqui e também falar um pouco sobre a participação de vocês agora com a nossa reunião. Queridos, estamos chegando ao final da nossa audiência pública, na verdade, no final da apresentação. Caso alguém queira fazer uso da palavra, fique à vontade. Como os senhores puderam perceber aí, temas como quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, política das mulheres, foram temas que nunca foi tratado em sede de lei orgânica. Chegou o momento dessas comunidades serem valorizadas. Tudo que está na lei orgânica, vamos dizer assim, a gente está preparando o terreno para que cheguem novas regulamentações. Porém, caso vocês acham que possa melhorar, por favor, contribua conosco. Envie as sugestões, eu vou explicar como isso vai acontecer. Eu coloquei aquela imagem ali de uma pirâmide. O que aquilo ali significa? Embaixo aqui, ó, como se fosse no alicerce dessa pirâmide, está o regimento interno da Câmara, que é uma resolução. Um pouco acima tem a lei orgânica do município, mais acima um pouco a Constituição do Estado da Bahia e lá na ponta da pirâmide, no ápice, a Constituição Federal. Tem um porquê dessa estrutura ali. É porque o regimento interno ele tem que obedecer à lei orgânica, todos têm que falar a mesma língua da Constituição Estadual e os três aqui têm que estar em consonância, em harmonia com a Constituição Federal, sob pena de ser considerado inconstitucional. Então, nós vamos receber diversas sugestões da sociedade civil organizada. E essas sugestões vai passar por um filtro de constitucionalidade. A gente precisa saber se é algo constitucional. Então, todo mundo vai ter aí um período extenso, no mínimo 30 dias, para enviar essas sugestões para o endereço que eu irei passar. Quando a gente recepcionar essas sugestões, o que eu terei que fazer? O que a assessoria jurídica vai fazer? Verificar se aquela ideia, se aquela sugestão é algo constitucional. Vou dar aqui um exemplo de uma matéria que eu já recebi em vários lugares e que é completamente inconstitucional. Recebi lá. Sugiro reduzir a menoridade aqui no nosso município. Não tem como. Aí é uma matéria federal. Redução de menoridade penal é o Congresso Nacional que tem que tratar disso. Já recebi outras que os vereadores não gostam muito. Sugiro retirar o subsídio dos vereadores. Ser um cargo voluntário. Também não tem como. É uma matéria inconstitucional. Então, a gente precisa receber proposições que de fato vai transformar a vida da sociedade, mas que seja constitucional. Doutor, eu vou precisar enviar um artigo perfeito lá escrito com toda a técnica? Não. Quero que me envie uma sugestão, um texto. Quem vai converter aquilo em artigo, em inciso, em parágrafo, inserir no texto é a assessoria jurídica. Depois que a gente recepcionar todos os textos, o que nós vamos fazer? Apresentar aqui para os vereadores. Quem vai dizer se vai ficar no texto ou não, não é os advogados, é os vereadores, eles que votam, eles que deliberam, tá bom? Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso aqui, ó, adequar para a técnica legislativa. No nosso país, nós temos uma lei para fazer lei, que é a Lei Complementar 95 de 98. É uma lei que explica como deve ser uma proposição legislativa. A nossa anteproposta, que todos os senhores aqui vão ter acesso, quem está nos assistindo vai poder ter acesso a esse PDF, estudar, decorar o que está lá na lei orgânica, é uma lei enorme, mais de 200 artigos. Talvez possa ser que as pessoas que estão aqui presentes já teve contato com a lei, e essa lei tem 5 artigos, 10 artigos. O pessoal da educação, eu tenho certeza que já teve acesso aqui à lei, que tem mais de 100 artigos.
a lei de diretriz e base da educação, o estatuto do magistério, o plano de carreira, são leis extensas também. A lei orgânica é uma lei grande. E essa lei ela é dividida tem que ter esses 11 requisitos aqui. Tem parte, livro, título, capítulo, seção, subseção, artigo, parágrafo, inciso, alínea e item. Ela é composta por tudo isso. Então tem toda uma organização que precisa ser obedecida. E a gente tenta aproximar o máximo da nossa Constituição Federal. Doutor, para onde que eu vou enviar a sugestão e onde que está disponibilizado essa anteproposta, esse anteprojeto? No Diário Oficial da Câmara. Então todo mundo pode acessar o Diário Oficial da Câmara, que está lá o PDF. Eu não consegui, pede aqui algum dos vereadores. Todo mundo tem lá o PDF, pode disponibilizar aí no WhatsApp, nos grupos, para todo mundo. Se tiver dúvida, coloca no Google, Câmara Municipal de Malhada. Primeiro link que aparecer lá, o Diário Oficial da Câmara, só clicar, vai estar publicado lá. Ou então, vai até a Câmara e pede algum servidor. Nara está ali, ó, à disposição para atender todos. Já está compartilhando, maravilha. E o envio da sugestão, nós criamos um e-mail específico para isso. Todos os munícipes de Malhada vai nos enviar as sugestões para esse endereço aqui, ó, leiorgânicadomunicipio@gmail.com. Eu vou pedir o pessoal do marketing da Câmara para divulgar isso no Instagram da Câmara também e pulverizar isso na cidade. A única coisa que precisa é a identificação. A gente não tem como receber sugestão anônima. Doutor, o que que eu preciso para enviar isso aqui? Identificar e, de preferência, colocar o título de eleitor. Vai ser resguardado pela LGPD, ninguém vai divulgar isso. Por quê? Porque quem pode participar é apenas o cidadão malhadense. Tem como um cidadão lá de Iuiú querer opinar na lei orgânica de Malhada? Não tem como. Ele tem que opinar na lei orgânica do município dele. Então aqui é cidadãos malhadenses, portadores de título de eleitor em Malhada. Pois não, minha amiga? Sim. Para as escolas, para os povos, a depender da temática, sim. Aí envia essa sugestão para a gente analisar, por favor, tá bom? Então é isso. Quem quiser fazer uso da palavra agora, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida também, estamos à disposição. Mas, depois leva o microfone até ele, por favor, tá? Todos eu peço que estude, analise a anteproposta que está lá. Nós precisamos construir uma lei feita a várias mãos. A gente não quer que seja uma lei feita apenas pelos vereadores e com o auxílio da assessoria jurídica. E lembrando, o que está acontecendo aqui é uma participação democrática. Não existe uma lei que diz que para ser feita uma atualização da lei orgânica tem que ter consulta popular. A Câmara de Malhada, por isso eu parabenizo novamente o presidente, está fazendo dessa forma, está levando até o povo, vai deixar em consulta popular e quer ouvir a sociedade para que a gente tenha uma lei que perdure aí mais 30 anos, que seja uma lei que realmente fique para o futuro de Malhada, seja uma lei para o amanhã, tá bom? Eu estou à disposição para responder alguma dúvida e sugestões. Hoje é um pouco complicado, mas caso queira pode sugerir também, mas eu peço sempre que deixe registrado lá no e-mail, tá? Então, lei orgânica do município, @gmail.com, identificado. Meu nome, Maria da Silva Souza, título de eleitor. A minha sugestão é isso, 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 isso. Pode enviar, nós vamos recepcionar todas, responder todas. Vamos voltar a reunir com os vereadores, apresentar para eles o que nós recebemos da sociedade e eles vão dizer o que a gente vai inserir no texto ou não. Meus amigos, eu já recebi sugestão que é constitucional e os vereadores entenderam por bem não inserir no texto. Não foi aqui em Malhada, foi em outro município. Vou dar um exemplo aqui de Caeté. Nós estávamos fazendo a lei orgânica do município de Caeté e a gente recebeu uma sugestão e eu já recebi a sugestão pronta. Era só chegar e incorporar no texto. Já veio o artigo pronto. Falei, poxa, bacana isso aqui. Quem fez é alguém que tem algum domínio sobre o tema. Eu fiquei curioso e fui pesquisar e descobri que foi algo extraído lá de Florianópolis, lá da lei orgânica de Florianópolis, o cidadão sugeriu lá em Caeté. Falei para os vereadores, é algo constitucional. Senhores, fiquem tranquilos com a parte jurídica, que a parte política e a parte de decisão eu não entro.
que eles falaram? Doutor, essa ideia aí é muito boa, mas é muito boa lá para Florianópolis. Para aqui, para Caeté não serve. Destoa da nossa realidade. Então, por isso que a gente quer ouvir a população com ideias que vai transformar a vida daqui. Então, peço a todos que participem e os que não estão presentes aqui que comentem, porque tem muitas pessoas que talvez não estejam sabendo, por mais que foi muito bem divulgado, amplamente divulgado, mas não tem compreensão da importância, como a secretária de Educação falou, às vezes não tem dimensão da importância desse momento que Malhado está vivendo. Então, converse com seu amigo, passe uma mensagem, fala, ó, tira aí uns 10 minutinhos do seu dia, se não conseguir ler a lei orgânica toda, 200 artigos, mas o tópico que é de seu interesse, eu vou ler aqui a parte que envolve direitos e garantias fundamentais, a parte da assistência social, e vou dar minha contribuição de cidadão. Eu quero poder participar, eu quero colocar a minha digital lá na lei orgânica do município, saber que lá na frente eu contribuí com a história do meu município e inserir um artigo, uma ideia minha lá na lei orgânica. Então vai ficar aí pelo menos 30 dias à disposição. A Câmara não vai parar de trabalhar. Nós estamos fazendo agora o regimento interno, ainda temos o Código de Ética e Decoro Parlamentar para fazer. A Câmara entrará em recesso em julho, mas os trabalhos continuam. Então vai ter um tempo hábil para todo mundo, como eu falei, dá até para decorar a lei orgânica de tanto tempo que vai ficar à disposição. Conto com a participação de todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor. Antes de encerrar, Roberto. Roberto? Quando precisa passar para Lula, pendente, se ninguém mais for falar. Aqui para cá, frente da câmera aqui. Aqui, Roberto. Aqui, pode fazer a pergunta. É uma pergunta um pouco extensa. Em primeiro lugar, quero dar um bom dia a todos e a todas. E esse momento, um momento especial, quero aqui nesse momento estar enaltecendo ao presidente da Câmara de Vereadores e os conhecido popularmente como Lula, e também Antônio, meu irmão, e Marina, representante das mulheres. Também não poderia deixar de estar assim enaltecendo o grande trabalho da parte jurídica pelos dois advogados. Nós somos sabedores que há 2 artigos da Constituição que são os mais conhecidos pela população: o direito de ir e vir, e somos todos iguais perante a lei. Infelizmente, ainda não são por totalidade iguais, ainda existem muitos preconceitos que, devido ao conhecimento das leis e as leis sendo um pouco rígida, o povo passa a se adequar. Mas para que se adeque às leis, o melhor é o conhecimento. Aqui com hoje a reforma, digamos assim, da lei orgânica do município e da lei interna, né, da Câmara, é uma oportunidade que a população poderia ter para nós estarmos tendo conhecimento e tirar as dúvidas. E foi muito benéfica. E aqui eu tenho, senhor, o corpo jurídico que está elaborando a reforma. São 2 opiniões que talvez esteja já incluso, mas que eu não ouvi falar, sobre a lei de trânsito e a lei da acessibilidade. Sou portador de deficiência visual e aqui, como portador de deficiente visual e como alguns amigos cadeirantes, exijo que, dentro da lei orgânica do município, que seja adequada esta lei dentro do nosso município, porque eu vejo muitas irregularidades
E uma cidade, para que ela cresça, ela tem que ser estruturante para o acesso de todos. Então, outra coisa que eu gostei, que eu quero melhor informação, é justamente a lei da informação. Porque muitas vezes nós chegamos queremos uma informação igual esses dias eu queria uma informação de quantos funcionários havia em certa comunidade e a resposta que eu tive que era difícil me dar essa informação por comunidade. Poderia me dar no total, mas individualmente não tinha. Mas se a lei nos der essa garantia, é mais fácil da gente estar cobrando. Assim, eu agradeço a minha oportunidade. Vai responder. Depois você passa lá. Eu queria agradecer a participação do presidente do PT, né? Roberto, né? Essa valiosíssima contribuição. As duas perguntas que foram formuladas, eu tenho respostas diferentes, não por causa da temática, uma devido à questão da competência mesmo. Então, no que versa sobre o trânsito, quem legisla é a União. Trânsito e transporte é competência da União, nós ficamos bastante limitados. Porém, tem disciplinas constantes, por exemplo, da Guarda Municipal, tem algumas coisas que versam sobre o trânsito urbano aqui que está contemplado. Mas a gente não tem como aprofundar nessa questão de trânsito e transporte, porque é competência federal. Quanto à acessibilidade, sim, está contemplado. Nós temos um capítulo tratando das pessoas com deficiência, lembrando que não existem pessoas portadoras de deficiência, tá? Essa nomenclatura errada. É PCD, pessoas com deficiência, pessoa idosa, população quilombola e população ribeirinho. Naquele destaque que eu deixei, eu apenas selecionei apenas um trechinho ali, fala da questão da acessibilidade. E tudo que envolve logradouros públicos, tudo está constando a acessibilidade a todo tipo de pessoas com deficiência. Nós temos deficiência não apenas física, mas mental, sensorial, tudo isso está sendo contemplado. Mas também conclamo vocês a contribuírem, a nos ajudar a aperfeiçoar ainda mais esse texto, tá bom? Tá respondido, Roberto? Vou transmitir a palavra agora ao presidente, caso não tenha mais participação, tá? Mais alguém tem alguma sugestão, alguma dúvida, queira fazer uso, ou vão preferir estudar primeiro e nos enviar sugestões? Então, com a palavra, presidente. Muito obrigado. Volto aqui novamente. Um bom dia a todos aqui que não estiveram presentes. Tá, agora quero cumprimentar a secretária da Assistência Social aqui, a Adriana, cumprimentar aqui também o ex-vereador quilombola ali, meu amigo Mero, cumprimentar o secretário ali de Saúde, Ricardo, e também o presidente do Partido dos Trabalhadores ali, Ricardo, e a todos que não estavam presentes na hora que eu iniciei a fala. E pedir o povo para participar, ir lá, responder, dar as opiniões, porque é muito importante a população de Malhada estar participando. É uma oportunidade de estar dando a opinião de cada sua comunidade. Ali está a Valéria, representando a comunidade ali quilombola, o ex-vereador Mero também, e outras comunidades também que é da parte ribeirinha e de assentado, né? Não tiver aí, transmitir um recado para estar inserindo lá as propostas, para a gente estar com o jurídico, com os vereadores, analisando, para a gente estar incluindo aí na nova lei orgânica. Declaro encerrada a audiência pública que tem como objetivo apresentar anteproposta da nova lei orgânica do município de Malhada, Bahia. Obrigado a todos e todos ficam com Deus.